Bom dia a todos. Como sabem, o cancro do pâncreas é uma das neoplasias malignas que tem estado ao longo dos anos a aumentar a sua taxa de incidência. É uma neoplasia que tem uma letalidade elevada, isto é, grande parte destes doentes vêm a falecer por causa da doença e o seu diagnóstico precoce é a chave do sucesso do tratamento. Uma vez que é a cirurgia, quando esta é passível de ser feita, a modalidade terapêutica que até ao momento tem melhores resultados e melhores taxas de sobrevivência. É uma cirurgia que é exigente, porque a localização do pâncreas está a nível do abdômen, é uma localização complexa, porque tem um contacto estreito com vários órgãos e, fundamentalmente, vasos sanguíneos importantes. Isto significa que o seu crescimento envolve rapidamente estruturas que são vizinhas, nomeadamente vasos venosos, artérias, nervos e outros órgãos que, uma vez invadidos, vão condicionar a possibilidade de remover a doença sem que as margens dessa doença não estejam contaminadas ou sem que ponham em risco a sobrevivência dos doentes, uma vez que os vasos que estamos a referir são vasos de extrema importância e difícil de substituição ou solução cirúrgica. Mas, quando nós encontramos uma neoplasia maligna do pâncreas com possibilidade de resseção, e uma resseção que seja com intenção curativa, ou seja, em que nós removemos o tumor na sua totalidade, em que as margens da área da resseção não contém nem células observadas ao microscópio de índole maligna. E conseguimos reconstruir todo o tubo intestinal no sentido do doente manter a função, a qualidade de vida é recuperada e a sobrevivência desses doentes, em que foi possível uma cirurgia com intenção curativa, é elevada, dentro daquilo que é o expectável para esta doença. A possibilidade de garantirmos sobrevivências elevadas passa por um diagnóstico precoce. Se nós tivermos uma neoplasia maligna do pâncreas de pequenas dimensões, a possibilidade de nós fazermos uma cirurgia radical e com intenção curativa é mais elevada. Este é um aspecto importante. Quando nós observamos um doente com uma neoplasia do pâncreas, uma das coisas que nós fazemos é avaliar a sua localização, porque pode estar na cabeça do pâncreas, pode estar no corpo do pâncreas e pode estar na cauda do pâncreas. E porque o pâncreas é como se fosse um órgão que atravessa a parte mediana do abdômen de um lado ao outro. No lado do extremo esquerdo tem o baço e à direita está por cima o fígado, as vias biliares, o duodeno, que envolve toda a cabeça do pâncreas, e por detrás do pâncreas estão vasos importantes, nomeadamente a veia porta, nomeadamente a veia mesentérica superior, portanto, e todos estes, e têm também gânglios à volta deste órgão, que são envolvidos pela doença muito rapidamente. Então, quando nós vamos ter que fazer uma cirurgia, nós temos que remover
o sítio onde está a doença, com as margens livres, e os gânglios envolvidos nessa área e que as superfícies de contacto com as outras estruturas não tenham, como já referi, doença. Então, é uma cirurgia que pode ser diferente se ela for da cabeça do pâncreas, que há mais órgãos de contacto, e menos complexa quando ela é da cauda do pâncreas. Já os tumores do corpo do pâncreas têm contacto também com outras estruturas que são complexas. Então, se a tumor for pequenino, este trabalho de disseção com margens livres está facilitado e não temos que remover órgãos vizinhos que estejam contactados. Tudo isto diminui a complexidade da cirurgia e diminui as complicações que ocorrem no pós-operatório. É por esse motivo que a cirurgia do pâncreas é tão exigente e está associada a alguma taxa de complicações que, felizmente, ao longo destes anos, tem vindo a diminuir. E tem vindo a diminuir porquê? Porque se percebeu que os centros que fazem esta cirurgia muitas vezes vão adquirindo competências técnicas e recursos que facilitam a detecção precoce das complicações e sua solução e também, durante a cirurgia, a habilidade cirúrgica aumenta, porque como nós fazemos várias vezes o mesmo gesto, várias vezes o mesmo procedimento, nós vamos cada vez mais tornando-nos mais hábeis no tratamento cirúrgico desta doença em particular. Por isso, nós defendemos que os doentes do cancro do pâncreas devem ser tratados em centros de referência. E porquê? Porque esses centros de referência têm, primeiro, muitos doentes. E ao terem muitos doentes, o volume de tratamento cirúrgico é maior. Depois, têm recursos de gastroenterologia, de intervenção, de radiologia de intervenção, de oncologia médica, de radioterapia, concentrados que, associadamente, fazem com que o produto do tratamento, do plano terapêutico para estes doentes, seja melhor, porque tem o concurso de toda a expertise de cada um dos especialistas, que, posto para o tratamento de cada um dos doentes individualmente, vai maximizar os resultados. Nos hospitais onde esta atividade pode ser esporádica, a expertise, como não é ganha no dia-a-dia, é um bocado diminuída. Pode estar diminuída. E, habitualmente, quando os estudos comparam centros com grande volume terapêutico com centros com baixo volume terapêutico, os resultados são significativamente diferentes em termos de complicações, em termos de sucesso, em termos de sucesso pós-cirúrgico, nomeadamente sobrevivência. Atualmente, nós estamos a aumentar o número de doentes que podemos operar, porque doentes que são diagnosticados ligeiramente mais avançados, com terapêuticas associadas e combinadas, nomeadamente a quimioterapia antes da cirurgia ou a quimio-radioterapia antes da cirurgia, têm demonstrado que permite maior número de reseções cirúrgicas com margens livres, o que vai aumentar o número de doentes com sobrevivências longas. Portanto, está a haver, nos últimos anos, uma mudança do tratamento destes doentes. Ou seja, estes doentes são hoje tratados de forma combinada, em que juntamos a quimioterapia, por vezes a radioterapia após a quimioterapia e, por fim, a cirurgia. E esta combinação de tratamentos faz com que doentes que eram, no passado, impensáveis de serem ressecados, de fazer a reseção cirúrgica, hoje já só é possível fazer a reseção cirúrgica com resultados melhores. Por outro lado, é preciso pensar que se nós tivermos um tumor na cabeça do pâncreas, um dos sinais precoces
é o aparecimento dos olhos, da icterícia, dos olhos ficarem amarelos, porque o tubo que leva a bilis é obstruído rapidamente. E um dos sinais é o aparecimento dos olhos amarelos, a urina escura, as fezes que às vezes começam a ficar esbranquiçadas, o aparecimento do açúcar no sangue que se começa a elevar de forma acentuada. Ora, é importante não deixar que os doentes fiquem com níveis de bilirrubina sanguínea muito altos, porque quanto mais alto for os níveis de bilirrubina sanguínea, quanto maior for a icterícia, a situação amarela, o tônus amarelo da pele, mais complicações no pós-operatório ocorrem. Portanto, muitas vezes, a única possibilidade que temos é drenar essa via biliar, recanalizar o tubo que leva a bilis que foi obstruída pelo tumor, no sentido de diminuir a bilis, porque ao diminuir a quantidade de bilis circulante, dos produtos relacionados com a bilis circulantes no sangue, nós vamos ter menos complicações pós-operatórias, nomeadamente infecções, alterações da coagulação e mesmo melhor cicatrização dos tecidos. Portanto, um dos aspectos importantes é preparar o doente para a cirurgia. Portanto, diminuir a possibilidade dele ter complicações no pós-operatório. Neste momento, existe centros de referência hepato-biliopancreático. Foram criados pelo Ministério da Saúde, foram certificados numa primeira fase, vem agora uma segunda certificação, que é uma certificação nacional e internacional. Já houve a primeira reavaliação dos centros, eles estão identificados e há o aconselhamento pelo Ministério da Saúde que estes centros sejam os centros que devem tratar esses doentes. Porém, o que acontece é que, como um dos principais diagnósticos de cancro do pâncreas é o aparecimento da icterícia, são os hospitais periféricos que detectam estes doentes. E como há outras doenças que não têm a ver com o cancro da pâncreas, que, por exemplo, os cálculos, que podem causar também icterícia, e há outras doenças que causam icterícia, habitualmente estes doentes o início do seu estudo é feito em hospitais de primeiro e segundo nível e que têm que resolver o problema agudo do doente e que só depois é que reenviam esse doente para os centros de referência. Este período que medeia entre o diagnóstico e o envio para os centros de referência muitas vezes é longo. E no cancro do pâncreas, como em grande parte dos cancros, mas no cancro do pâncreas, o tempo é precioso. Não podemos demorar muito tempo a intervir nestes doentes. Não só porque as suas condições clínicas se deterioram, como o tumor rapidamente se dissemina. É um tumor que tem uma capacidade de disseminação muito rápida. Portanto, deveria haver, de forma mais clara, uma via verde para o cancro do pâncreas, onde as pessoas que têm ou história familiar de cancro de pâncreas, ou síndromes hereditários que estão associados ao cancro do pâncreas, ou doentes que têm fatores de risco, obesidade, diabetes, que sejam sedentários, com pancreatites crónicas, estes doentes devem ser acompanhados nos centros de saúde, mas tendo em atenção a avaliação do pâncreas como um órgão que potencialmente pode ser sede de neoplasias malignas. E então este grupo de doentes que têm têm um risco aumentado de cancro de pâncreas devem ter um acompanhamento concreto para que, se houver algum indício de agravamento da função exócrina do pâncreas ou endócrina do pâncreas, ou algum sintoma que sugira patologia pancreática, seja
descartado a hipótese de estarmos em presença de uma neoplasia do pâncreas. É importante que se perceba, e que não só a população perceba, como os profissionais de saúde percebam que o cancro do pâncreas está a aumentar. Que existem fatores de risco e que existem sintomatologias que, embora sejam semelhantes a muitas doenças que ocorrem naqueles grupos etários, se devem ser escrutinadas no sentido de afastar uma neoplasia pancreática. Nós temos uma população onde a percentagem de diabéticos é alta, mas se um doente começa a ter dificuldade de controlar a sua diabetes, ou se o doente tem uma história familiar, ou se é obeso, ou se é um fumador crónico, um alcoólico, ou se teve pancreatites recorrentes, estes doentes deve ser criado um programa de seguimento no sentido de avaliar se existem alterações que indiciem uma neoplasia do pâncreas. Quando nós estamos a falar destes tumores do pâncreas malignos, estamos a falar do adenocarcinoma, mas existem outros tumores do pâncreas que são mais raros e, felizmente, com um prognóstico distinto, melhor, mas também podem ocorrer. Esses tumores do pâncreas têm secreções de hormonas específicas e são um grupo especial de tumores do pâncreas. Mas, de facto, nós, com o aumento crescente das neoplasias pancreáticas, deveríamos organizar um programa de educação da população, de educação para a saúde e de alerta nos profissionais de saúde de que esta neoplasia está a aumentar e quais são os pontos críticos a relembrar cada vez que vemos um doente potencialmente suspeito ou que tenha eventualmente fatores de risco de ter um carcinoma de pâncreas, como já o fazemos para outras neoplasias, nomeadamente o cólon, nomeadamente a mama, nomeadamente o estômago, nomeadamente as pessoas que estão em exposição solar e o melanoma. Portanto, por exemplo, o melanoma, que é uma neoplasia que está também a aumentar a sua taxa de incidência, as pessoas que já começam a estar mais avisadas para avaliar os seus sinais e intervir se for necessário. Portanto, em resumo, as neoplasias pancreáticas, quando diagnosticadas mais precocemente, podem ser operadas. A cirurgia é uma arma que tem, quando é possível fazer com intenção curativa, sobrevivências importantes. O volume nos hospitais reduz a taxa de complicações e aumenta a sobrevivência. E são estas as mensagens que eu gostava de deixar.